Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que neste momento estão sendo alcançados pelo programa Pão da Palavra da comunidade Católicos em Dublin. É o programa da liturgia diária. Esse programa tem por objetivo nutrir os irmãos com a palavra de Deus. Eu costumo sempre recordar que é nossa convicção, faz parte da nossa convicção de que aquela letra sagrada é uma realidade mais do que nunca para nós. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Os governos do mundo, quando nesse tempo de pandemia pensam nos serviços essenciais, eles nunca incluem a igreja. Eles não percebem a fé, a religião, o serviço religioso como algo essencial. Bom, a gente pode até entendê-los, né? Porque é impossível ter consciência da relevância do trabalho religioso sem a fé. Mas nós que temos fé, sabemos que ninguém pode viver sem a palavra de Deus. Nós crentes não podemos viver sem essa palavra. Por isso vamos agora, iniciando esse nosso programa, proclamar a palavra do Senhor, o Santo Evangelho, o Evangelho do dia. Trata-se do Evangelho de São João, capítulo 16, versos 26 ao verso 4 do capítulo 16. E hoje também é um dia especial, porque é o dia de São Félix de Cantalice, primeiro santo da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Félix quer dizer feliz. Feliz, nós sabemos quem é. Feliz é quem escuta a palavra, guarda no seu coração e coloca em prática. Essa é a fonte da felicidade. Então, hoje, dia de São Félix, eu desejo a todos essa felicidade. A felicidade de viver na graça de Deus, da graça de Deus. E a gente também poderia pedir a você que está nos acompanhando, quem sabe se você também não pode compartilhar esse vídeo agora, nesse exato momento, para que essa alegria da palavra, a alegria do Evangelho, Evangelium Gaudi, aquele documento do Papa Francisco, a alegria do Evangelho possa chegar à vida de outras pessoas também. Então, se você puder compartilhar agora, a gente também agradece. Então, vamos ao nosso texto. Como já dissemos, é o Evangelho de São João, capítulo 15, versos 26 ao verso 4 do capítulo 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando vier o defensor, que eu mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará e está prestando um culto a Deus. Agirão assim, porque não conhecem o Pai, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu vos disse quando chegar a hora. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, essa palavra do Senhor, como já temos sempre lembrado, é um daqueles sermões que Jesus pregou, né, após a última ceia. E aqui nesse sermão, nós falamos de 3 sermões. O sermão da consolação, o sermão sobre a videira, e agora Jesus começa a falar sobre o futuro. O futuro, e aqui é um ensinamento muito precioso, porque esses 3 sermões de Jesus, ele nos dá doutrinas relevantes para nós, profundas, e de certa forma é um resumo daquilo que ele fez e daquilo que ele ensinou durante toda a sua missão. Então vamos prestar atenção o que é que o Senhor nos diz nesta palavra, porque, como já dissemos, é uma doutrina fundamental. Vamos lá. No versículo 26, o Senhor começa dizendo: quando vier o Paráclito, que eu vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade que vem de meu Pai, ele vos dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Olhem, a palavra-chave aqui, se você quiser entender essa perícope, é a palavra testemunho. Jesus agora está introduzindo um tema fundamental para nós hoje, para o nosso entendimento hoje, para que nós nos compreendamos qual é a nossa função como igreja. Jesus está começando a introduzir sobre uma doutrina que alguns dizem que não existe, mas existe. É a doutrina sobre a missão da igreja. Quando dava catequese bíblica, eu sempre lembrava que a Bíblia, a gente pode dividi-la em 3 partes. 3 partes, vamos lá. O Antigo Testamento, o Novo Testamento e os Atos. Apenas didaticamente. Claro que é só uma questão didática. Quando a gente dá aula, a gente pretende encontrar modos de fazer as pessoas entenderem algumas coisas. Então, o Antigo Testamento foi um anúncio sobre Jesus. Quando Jesus veio, aquilo que foi profetizado se cumpriu. E agora começa um novo tempo. Após a sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, começa um novo tempo. Qual é o tempo? O tempo da igreja. O tempo da igreja. Então, irmãos, é o seu tempo, é o meu tempo. Ou seja, algo que eu já disse aqui em outra meditação sobre o Evangelho de São Lucas. Jerusalém é o ponto alto da missão do Senhor. Lá ele termina a sua missão. Mas também em Jerusalém começa a nossa missão, a minha missão, a sua missão. Por isso que a palavra-chave aqui é a palavra testemunho. Testemunho. Quando nós estudamos o Evangelho de São João, a gente vê que essa palavra-chave perpassa todo o Evangelho. Todo o Evangelho é, vamos dizer assim, como um fio condutor, um fio rosso, não? Filo rosso, como dizem os italianos, que perpassa todo o Evangelho. Qual é a palavra? Testemunho. Ou seja, a realidade de que Jesus Cristo, ele vai para o Pai e ele nos passa a bola, ou seja, ele dá a missão à sua igreja. Isso aqui é curioso porque a gente encontra, por sinal, muitos estudiosos, teólogos que dizem, que falam, não, Jesus não tinha intenção de fundar a igreja. Mas não tem sentido. Esse tipo de afirmação, ou algumas pessoas que dizem assim, eu amo Jesus, mas eu desprezo a igreja. Mas a igreja faz parte do plano divino de salvação. Nós estamos vivendo no tempo da igreja.
E o tempo da igreja é o tempo do Espírito Santo. Por isso que as duas coisas vêm associadas neste capítulo. Não é? Ele fala tanto que enviará o Espírito e dá-nos a missão. Porque o tempo da igreja é o tempo do Espírito Santo. Ele diz, eu não vos deixarei órfãos. Exatamente por isso. É o tempo do testemunho. Já dissemos essa palavra-chave. Então vamos lá. Apenas para corroborar o que nós estamos falando, vamos começar a enumerar, porque eu disse que essa palavra perpassa todo o Evangelho. A palavra testemunho. Então, se a gente diz uma coisa, é bom afirmar e provar, né? Então vamos lá. Em 1 João, você pode até gravar, se quiser escrever, escreva, apenas para verificar depois. Em 1 João, primeiro capítulo do Evangelho de São João, o verso 7 diz assim: este veio como testemunha, para dar testemunho da luz. Primeira citação da expressão testemunho. Depois, no mesmo capítulo, no versos 19, este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogarem. És tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou Cristo. E depois, diz que no versículo 27, quando Jesus se aproximou, ele disse, eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, quem foi João Batista? Alguém que deu testemunho de Jesus. Que testemunhou que Jesus é o Cristo. Então ele deu um testemunho sobre Cristo. Mas se nós pegarmos também o outro episódio da Samaritana, no capítulo 4, versos 39, diz assim: muitos samaritanos naquela cidade creram nele é Jesus, por causa da palavra da mulher que dava testemunho. Então, o que foi que fez a samaritana? Deu testemunho de Jesus, ou seja, apontou para Jesus, levou as pessoas a crerem em Jesus. Muito bem, nós podemos ir também para João capítulo 5, versos 36. João 35, João 5, 36. Eu, porém, tenho um testemunho maior do que o de João. As obras que o Pai me entregou de consumar, tais obras que eu faço, elas dão testemunho de que o Pai me enviou. Veja, nós começamos dizendo que João deu testemunho, a samaritana deu testemunho sobre Jesus, mas Jesus nos mostra que tem um testemunho maior. Qual é o testemunho? As próprias obras de Jesus. Elas são uma confirmação de que, de fato, ele é o enviado de Deus. Depois, no versículo 37, ele diz assim: também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Então, o próprio Pai, o próprio Deus, dá testemunho sobre Jesus. Corrobora, de fato, para dizer, esse é o enviado. Creiam nele, confiem nele. Ele é o enviado de Deus. O próprio Jesus, o próprio Pai Celeste dá testemunho. Basta lembrar o episódio do batismo. Do céu veio uma voz que disse, este é o meu filho amado. O próprio Pai testemunha sobre Jesus Cristo. Mas também Jesus faz uma outra citação, ainda no mesmo capítulo, no capítulo 39, no capítulo 5, versos 39 diz: vós prescrutais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim. Também as Escrituras, sobretudo as Escrituras. Quando a gente examina as Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento, quando a gente lê o Antigo Testamento, o que é que a gente vê lá? Um testemunho sobre Jesus Cristo. E é um testemunho importantíssimo. A gente vê que tudo que foi dito ali no Antigo Testamento era uma preparação para Cristo.
Isso aqui é importantíssimo para nós. Depois no capítulo 12, vamos citar aqui textualmente, 12:17, diz: a multidão que estava com ele, quando chamara Lázaro do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, dava testemunho. A multidão também dá testemunho sobre Jesus. E agora, no capítulo 15, versos 26, o que é que se diz? Também vós dareis testemunho. O Espírito Santo dá testemunho de Jesus e os discípulos são chamados a testemunho. Aqui nós entendemos qual é a missão da igreja. Para que eu existo como igreja? Você é a igreja? Eu pergunto, você é a igreja? Você é discípulo de Jesus? Então qual é a sua missão? Qual é a minha missão? Às vezes a gente tem uma ideia equivocada de qual é a razão fundamental de ser da igreja. A gente não compreende, mas a razão fundamental está aqui, dar testemunho de Jesus Cristo. Às vezes a gente tem a impressão que a igreja é como se fosse uma ONG, né? Até o Papa no início do seu pontificado falou que a igreja não é uma ONG, não é uma organização não governamental, às vezes só preocupada em fazer ações caritativas. Olha, ótimo, devemos fazer caridade. Eu dizia na minha pregação domingo de Páscoa, nós devemos fazer a caridade, mas a nossa razão fundamental de existir é dar testemunho de Jesus, levar as pessoas de Jesus. Até na nossa caridade isso tem que estar claro. Por que eu estou fazendo isso? Em nome de Jesus, por causa de Jesus. Lhe ajudar a entender quem é Jesus. A igreja existe para a missão, para dar testemunho de Cristo. Veja, eu mostrei aqui a vocês, pegando o Evangelho de João, do prólogo até o final, que a razão de ser da igreja é o anúncio, né? Aqui eu lembro o famoso documento do Papa Paulo VI, Evangelho Nunciandi, o famoso documento sobre a evangelização. E o Papa, nesse documento que foi escrito em 8 de dezembro de 1975, ele nos recorda a atualidade desse mandado do Senhor, de anunciarmos o Evangelho, de proclamarmos o Evangelho. Eu estava vendo hoje as redes sociais e eu fiquei muito feliz. Um jovem lá, um adolescente ainda, acho que não, 16, 17 anos. Então ele, lá no Instagram, fez uma reflexão sobre Nossa Senhora, ajudando a evangelizar. E eu fiquei, que bonito, que coisa bacana. Essa é a razão de ser. A nossa maior missão, irmãos, é anunciar Jesus Cristo. Essa é a maior caridade que a gente pode fazer às pessoas. O que mais as pessoas precisam, eu posso ajudar, dar remédio para uma pessoa, eu posso dar um agasalho para alguém que está com frio, eu posso dar pão para alguém que está com fome, e devo fazer isso. Eu posso ajudar alguém com uma passagem, eu posso fazer tudo isso. Mas eu tenho que ter clareza que a minha maior missão é anunciar. Essa é a razão de ser da igreja. A igreja existe para isso, para proclamar o Senhor. Essa é a sua missão. A sua missão é levar Jesus às pessoas. Então não se intimide. Não se intimide. Porque nós vivemos num mundo, eu insisto neste ponto, já falei aqui em outras ocasiões, nós vivemos num mundo de relativismo religioso, onde tem muitas religiões, tem muitos credos, muitos modos. Ótimo, a liberdade religiosa é um dom, é uma graça. Agora a sua missão, a minha missão é levar Jesus. Nós não podemos relativizar esse anúncio, porque o mundo precisa ser uma testemunha. A gente vai mudar o modo de anunciar, né? No tempo de Jesus não existia
o WhatsApp, não existia Facebook, não existia televisão, não existia rádio. O mundo mudou. O mundo mudou. Então, não é que a gente vai mudar no sentido de que a gente vai deixar de anunciar Jesus. A gente vai mudar só o modo de anunciar. Se antes a gente ia para uma praça e falava lá na praça, que era o único lugar onde as pessoas se encontravam, agora a gente usa o Facebook. Agora a gente usa o YouTube. Como o jovem lá que eu vi lá em Catolé do Rocha, usa o Instagram. Mas a gente muda o método, mas não muda o que a gente deve fazer. O que a igreja sempre fez, anunciar nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o tempo da igreja. O tempo da igreja é o tempo do anúncio. Eu gosto daquele esquema que está muito claro no Evangelho de São Lucas. Tempo da promessa, o Antigo Testamento, o tempo de Israel. Tempo do cumprimento, é nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio e cumpriu as promessas antigas. E tempo do anúncio, ou seja, é o meu tempo, é o seu tempo. Para que é que nós existimos? Para anunciar Jesus. Então fale de Jesus, preste bem atenção, conveniente e inconvenientemente. Não tenha medo de ser inconveniente. Claro, seja inteligente, isso sim, não é? Perceba qual é a ocasião oportuna de falar de Jesus Cristo. Aí você tem que ser, aí é uma questão de inteligência, né? A gente tem que perceber o momento oportuno. Aquilo que diz na Sagrada Escritura também, há um tempo de silenciar e um tempo de falar, né? Então o tempo de silenciar não é uma omissão, é uma preparação, porque é claro que uma palavra que brota do silêncio é muito mais forte que uma palavra que brota da tagarelice, não é? É muito mais eloquente. Mas a gente não pode deixar de falar do Senhor, de falar o nome de Jesus. Ah, Frei, mas as pessoas creem em outras coisas. Bom, é o direito delas. Agora é minha obrigação falar de Jesus, oportuna e inoportunamente. Porque eu creio que a salvação vem por meio dele. Essa é a razão de ser da igreja. E se a gente deixar de fazer isso por causa do respeito, né? As pessoas, não, a gente não deve falar por causa do respeito às pessoas. Bom, eu vou respeitar sempre as pessoas. Vou respeitá-las. Mas é um desrespeito à pessoa achar que ela não é capaz de acolher a fé em Jesus Cristo. É um desrespeito, quer dizer, eu achar que alguém não é digno do Evangelho. Isso é uma falta de amor até, eu diria. A maior prova de amor é anunciar nosso Senhor. É anunciar nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa que seria a ideia que eu penso fundamental nessa primeira parte. A necessidade da igreja. A igreja faz parte do plano divino de salvação. A igreja existe para evangelizar. Bota isso na sua mente. Você é a igreja? Eu queria só fazer uma observação aqui importante. Eu sou padre e é minha obrigação anunciar, falar de Jesus. Eu não tenho medo de falar de Jesus. Aqui, quando não estava na pandemia, tinha uns senhores, eu achava belíssimo aqui, 2 irlandeses, que ficavam em frente aos Correios, que é praticamente o centro aqui de Dublin, e eles ficavam lá distribuindo texto, oração e rezando para as pessoas e falando de Jesus para as pessoas. E eu muitas vezes fiquei com ele nas sextas-feiras, eles são sempre nas sextas-feiras, entre 9 e 3 horas da tarde. Eu ficava sempre de meio-dia até 1 com eles, entregando medalhinhas e algumas vezes falando, conversando com as pessoas que nos procuravam. A gente tem que ir também com os brasileiros aqui. Já fizemos várias missões na rua, anunciando, falando de Jesus, com quem nos dá a ocasião. Às vezes a gente não tem, nosso inglês não é muito bom, pelo menos o meu não é. Tem outros irmãos que têm um inglês bom. Mas a gente diz o que sabe, como pode. E é lá um sinal, pelo menos para eles verem que tem gente que crê em Cristo, né? E vamos lá e anunciamos oportuna. Você descubra qualquer modo de anunciar. Agora na nossa comunidade, nós criamos agora o Daily Gospel. Então os jovens que têm um inglês fluente, eles leem o Evangelho em inglês e fazem uma pequena meditação e a gente bota nos meios de comunicação para anunciar, para falar, para que esse Evangelho chegue às pessoas. E o que eu queria dizer para você é o seguinte: tem pessoas que só terão a oportunidade de ouvir falar de Jesus por meio de você. Ah, Frei, é a sua obrigação. Não, é a obrigação de todo batizado. Você não é igreja?
todos que são igreja devem anunciar Jesus Cristo, devem levar Jesus Cristo. Eu repito, existem pessoas que só conhecerão Jesus Cristo se você falar para elas. Então, se você não falar, irmão, as pedras falarão, não é? Aí é que onde entra um grande problema. Algumas vezes na igreja, muitas pessoas com muitos escrúpulos de fazer evangelização, vêm os protestantes e fazem. Graças a Deus que eles foram e fizeram, né? Pelo menos por eles alguém chegou. Por exemplo, tem um caso de uma tribo indígena, onde, isso dizia um professor de teologia, quando eu fora estudante, lembrava que tinha uma tribo indígena onde tinha um órgão lá chamado CIMI, Conselho Indigenista Missionário, que proibia os padres, o pároco, de ir lá falar de Jesus para aquela tribo. O que aconteceu? Vieram os protestantes e anunciaram, e eles não eram protestantes. Graças a Deus que os protestantes foram lá e falaram de Jesus. Deus seja louvado, porque é aquilo que Jesus diz. Se nós nos calarmos, as pedras falarão. Nós não podemos deixar de anunciar Jesus. Não é uma caridade que eu faço para o índio ou para quem quer que seja, se eu os privo do evangelho. Eu sei que o que eu estou dizendo não é politicamente correto. Porém, meu compromisso é com a palavra de Deus, não é com o politicamente correto. Meu compromisso é com a verdade. Esse relativismo que engessa, esse relativismo religioso que engessa a ação missionária da igreja é um mal. Nós não devemos, claro, nós devemos respeitar a liberdade. Porque eu lembrava também que a religião é como um casamento. Eu não posso obrigar ninguém a se converter. Evangelho não se impõe, evangelho se propõe. Eu falo, eu proponho, a pessoa acolhe. É como, repito, um casamento. Um casamento que não brota da liberdade, ele é nulo. Não funciona. Também é evangelização. Eu vou propor, e a pessoa, se o Senhor atingir o coração, tocar o coração dela, ela aceita, se converte, eu jogo a semente. E, enfim, porém, sempre lembrar, isso é uma coisa que eu aprendi lendo um documento não é um documento, é um livro do Papa Bento XVI, ainda quando ele era cardeal, acho que foi um dos primeiros livros dele, Introdução ao Cristianismo. E essa frase ficou na minha cabeça: evangelho não se supõe, evangelho se propõe. Eu não posso dar por certo que todo mundo crê. E eu também poderia transpor e dizer: evangelho não se impõe, evangelho se propõe. É um anúncio, e aí a pessoa pode abrir o coração ou não. Eu só não vou deixar de falar para ela e dizer que está tudo bem não crer, porque eu sei que não está tudo bem não crer. Eu sei que não está tudo bem, porque Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. E eu quero que aquela pessoa seja salva. Então eu vou anunciar para ela. Porque a Bíblia nos diz que a fé vem pelo anúncio. Lembra aquele episódio do eunuco, né? Como é que eu vou crer se ninguém me anuncia, se ninguém falou para mim? Se ninguém comunicou essa verdade? Como é que eu vou crer? Então, irmãos, algo que nós devemos rezar ao Senhor é pedir esse ardor missionário, esse desejo de ir e anunciar. E anunciar Jesus Cristo. Não é qualquer coisa, é anunciar Jesus. Nós não somos missionários de uma ideologia, nós não somos missionários de um projeto, nós somos missionários de uma pessoa. É anunciar o Cristo vivo, não é falar de qualquer coisa, não é falar de miolo de pote e achar que eu estou evangelizando por isso. O evangelho verdadeiro é o anúncio da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, pode ser que a gente anuncie às vezes só com ações, não é? A gente vai fazendo coisas boas, como o São Félix mesmo aqui, não é? Nós estamos celebrando o dia de São Félix. Os santos algumas vezes fazem isso. São Francisco, que foi lá entre os muçulmanos, inicialmente talvez não tenha falado, mas no momento que tiver ocasião, tem que falar explicitamente de Jesus.
essa é a inteligência de saber as modalidades. Aqui eu não pretendo falar de como fazer, mas somente de o que fazer. O que eu vou fazer? Eu vou anunciar Jesus. Como eu vou fazer isso? Aí é um discernimento que você precisa fazer em cada situação. A gente não pode assim, prever todas. Existem situações inusitadas. Às vezes, Deus usa das mais diversas realidades. Quando você menos esperar, Deus pode usar algo inimaginável, o Senhor usa para levar as pessoas a crerem, levar as pessoas a terem fé. Né? Então, esse é um ensinamento. E, por fim, a última aspecto que eu gostaria de sublinhar, e aí mais de modo sucinto, porque realmente nosso objetivo hoje foi falar sobre a missão, porque vai chegar a festa de Pentecostes, e ali onde nasce a igreja propriamente, e a igreja nasce para anunciar, para levar o evangelho a todo mundo. Né? Eu repito isso porque tem uma vizinha sua que não crê, tem alguém no seu trabalho que não crê, que nunca ouviu falar de Jesus. De que modo Jesus vai chegar a essa pessoa? Só tem você. Nos judeus tem uma expressão no Talmud que diz assim: se não for eu, quem será? Se não for você, quem será que vai falar? E aí uma outra expressão do Talmud é: se não for agora, quando será? Quem vai fazer isso? Você. Quando vai ser isso? Agora. Anuncie agora, e tem que ser você que vai anunciar para essa pessoa, na sua casa, na sua família, no seu lar. Bom, Frei, mas eu não consegui. Bom, não se preocupe com a colheita. Um é o que planta, outro é o que colhe. Se atenha a ser obediente, seja testemunha. E testemunha de quem? Não é de Jeová, é de Jesus Cristo, do ressuscitado. Todos dão testemunho de Jesus. Se você pegar o Evangelho de João, é testemunho de Jesus. E algo que agora me ocorreu, que é muito importante, que João foi o último profeta. E João inaugurou do Antigo Testamento. Mas João também é o primeiro profeta do Novo Testamento. E João iniciou um tipo de profecia que é típico do cristianismo. A profecia no cristianismo é diferente da profecia do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, se a gente vai ver os profetas, eles anunciavam eventos futuros, ou seja, eles 6 séculos antes da vinda de Cristo, eles já diziam que eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. 6 séculos. Eles previram como um astrônomo que vê as estrelas mais distantes. Eles viram aquela estrela que estava 6 séculos à frente deles. Aquele evento futuro. No Novo Testamento, a profecia que nós somos chamados, o tipo de profecia que nós somos chamados a proclamar, e eu diria que você pode ser profeta, eu posso ser profeta, todos somos chamados a ser profetas, e de fato nos tornamos profetas pelo batismo, é um tipo de profecia diferente. Não é aquela profecia que prevê eventos futuros, que anuncia eventos futuros, mas é uma profecia que manifesta uma presença escondida. Olha, como assim? Eu vou tentar ser bem claro. O texto nos diz que quando perguntaram a João se ele era o Cristo, ele disse que não era o Cristo, ele deixou claro que não era o Cristo, né? E quando Jesus ia passando, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele mostrou uma presença escondida, que era, eles não conseguiam ver, o Messias estava ali e eles não conseguiam perceber. E ele deu testemunho nesse espírito de profecia, uma profecia de uma presença escondida. Pois bem, aqui eu acho que essa palavra resume bem o tipo de ação profética que você e eu sou chamado a realizar. É olhar para a Eucaristia e dizer: ele está lá. Eu não estou vendo, mas ele está lá.
e no espírito de profecia dizer: Jesus está lá, Jesus está na igreja, Jesus está no evangelho, e falar dessa presença. O mundo não está vendo, mas você no espírito de profecia diz: Jesus existe, Ele morreu por você, Ele ressuscitou, Ele é a sua salvação. Proclame no poder do Espírito a verdade sobre Jesus. Use esse dom de profecia. Esse é o maior dom de profecia que você pode ter, eu posso ter. Qual é? O de proclamar uma presença escondida. Por fim, e agora sim, né, eu não tinha pensado em apresentar esse aspecto da profecia, mas me ocorreu agora e eu acho que foi interessante. Eu gostaria só de recordar que o Senhor nos fala que virão perseguições. Talvez você seja hostilizado. Ele já previu que os discípulos seriam perseguidos por causa desse testemunho. As pessoas vão querer que você pare de falar de Jesus. Elas vão se incomodar. Mas eles vão se incomodar com isso. Mas o Senhor disse que nós não devemos ter medo. Ele enviará o Paráclito. A gente vai professar tudo isso no Espírito Santo. Como eu já disse no começo, tudo isso vai ser feito pela força do Espírito Santo. E é impressionante que quanto mais a gente testemunha, mais o Espírito nos fortalece a testemunharmos. E nós vamos descobrindo dons que a gente pensava que a gente nem teria condição de fazer. Mas é claro, palavras acertadas, né? Eu encontrei umas pessoas que estavam tribuladas, uma situação muito difícil, e eu disse para ela: olha, eu não tenho medo de dizer a você. E eu senti que ali tinha uma unção grande naquela palavra. Eu disse: não tenho medo de dizer a você. A minha vinda aqui hoje é um sinal de Deus para você. Porque eu vim em nome de Jesus. Irmãos, vá também você em nome de Jesus. E anuncie esta palavra, anuncie Jesus Cristo. Porque há pessoas sedentas, como Paulo, que teve aquela visão do macedônico, que esperava e que ansiava pelo evangelho. Eu queria dizer para vocês, há muitos nesta cidade que o Senhor escolheu para si e que o Senhor irá chegar até eles por meio de você. E eu estou aqui, eu estou falando, tem mais ou menos 128 pessoas me ouvindo. Mas essas 128 pessoas podem anunciar muitas outras. Eu estou chegando, esse evangelho está chegando a mim a vocês por meio de mim. Mas esse evangelho vai chegar a muitas outras pessoas por meio de você. É isso que você tem que entender. Você deve ser o meio, o canal. Não seja um canal obstruído, né? Então se esvazie. Aqui eu já encerro mesmo essa meditação. Eu diria que seja um canal desobstruído. E aí nós temos São Félix Capuchinho. Era um irmão leigo, ele não era padre. Ele mendigava nas ruas de Roma, né? Tem lá na Via Vêneto, tem a Igreja da Imaculada, onde estão os seus restos mortais. Era um homem simples, um irmão leigo, um mendigo, pedia esmola, e aquele homem foi feliz testemunhando Jesus Cristo. Pois bem, duas coisas de São Félix que podem nos ajudar a ser esse canal de Deus. Fundamental para a gente ser uma testemunha qualificada, porque aqui o termo foi testemunho. Sabe o que é que eu preciso para ser uma testemunha qualificada? Duas coisas: humildade e simplicidade. A graça do Espírito não pode fluir num canal obstruído pelo orgulho e a arrogância. O segredo para anunciar são esses dois: humildade e simplicidade, semelhantes àquela de São Félix. A testemunha mais qualificada é o humilde, é o simples. Então que nós sejamos como São Félix, testemunhas de Jesus, humildes e simples. Vá tirando todo orgulho que tiver dentro de você, toda arrogância, tire. Senão, meu irmão, você vai atrapalhar mais do que ajudar. As pessoas vão ficar até com a impressão errada do evangelho. Seja simples. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte:
Grande é o evangelho. Este que vos anuncia é um nada. O evangelho sim é grande. Jesus sim é grande. Eu não sou nada. Eu sou um mero operário, né? Deus usa qualquer um, né? E pode me usar também. Isso não me traz orgulho, né? Pronto, lembrei da imagem. Eu sou aquele jumentinho, como qualquer um de nós pode ser, que leva Jesus para entrar em Jerusalém. E ele vai entrar triunfante. Quanto mais eu me assemelhar àquele animal. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Peçamos ao Senhor as virtudes de São Félix, humildade e simplicidade, para anunciarmos nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer agora uma oração, e eu, esses dias, ouvindo o conselho de alguns irmãos, né? O brother Alf, um frade irmão que tem aqui, disse: Severino, todos os padres deveriam rezar a oração de São Miguel Arcanjo. O Papa tem mandado. E eu disse: tem razão, eu vou começar a rezar também. Quero encerrar este momento pedindo ao Senhor, pela intercessão de São Miguel, que nos livre desse veneno do diabo: orgulho, vaidade, arrogância, para que, como São Félix, sejamos testemunhas do Senhor. Rezemos a oração. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra maldades e ciladas do demônio. Que Deus manifeste o seu poder sobre ele. Eis a nossa humilde súplica. E vós, príncipe da milícia celeste, com o poder que Deus vos conferiu, precipitai no inferno a Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo tentando as almas, para a perdição das almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estenda sua mão para receber essa bênção nesse segundo dia da semana, mas é o início da semana de trabalho, para que o Senhor te abençoe, te proteja, pedindo que o Senhor que proteja especialmente os que estão aqui na Irlanda, porque é o fim do lockdown, ainda com medidas restritivas, mas pedir que o Senhor proteja os irmãos que vão sair para trabalhar, que vão estar mais disponíveis, para que sejam protegidos não só do vírus, do corona, mas de outros vírus de pecado. O Senhor vos abençoe e vos guarde, mostre a sua face, tenha compaixão de vós, volva para vós seu olhar de Pai e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.